pastor Dr. Luiz de Matos, gravando agora o seminário Salmo 23, aprendendo com Davi e suas ovelhas, e estamos nos dedicando neste momento no vídeo de número 19, quando vamos estudar a parte B do versículo 3. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meus amados, esse nosso estudo tem a ver com o verbo guiar e com o substantivo vereda. Vamos ler o verso novamente. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos então estudarmos um pouco da semântica das palavras e vamos argumentar um pouco sobre o verbo guiar e também sobre o conceito da palavra vereda. Primeiro vamos ver o significado da palavra vereda. Meus amados, vereda é um substantivo feminino e pode ter o sinônimo de caminho estreito, rumo ou mesmo uma direção. Como o caminho estreito pode ser indicativo de uma senda, de um trilho, ok? Vereda também pode se referir a um atalho, ok? A palavra vereda pode ter o sentido figurado como sendo um caminho, ok? Por exemplo, guia-me pelas veredas da justiça é guiar-me pelos caminhos dos quais ou nos quais eu devo andar. Quanto ao verbo guiar, aqui nesse texto, meus amados, o verbo guiar pode ter significado de oferecer amparo, proteção, mas na verdade o verbo guiar é um verbo um tanto mais complexo e ele pode ser um verbo transitivo direto, bitransitivo ou até mesmo pronominal, complicando a utilização e a compreensão do verbo. Como verbo transitivo, especialmente transitivo direto, quem guia, meus amados, guia alguém ou alguma coisa, ok? No nosso texto, quem é guiado sou eu, ok? Ele me guia pelas veredas da justiça. Como verbo bitransitivo, quem guia, guia alguém numa certa direção ou sentido. Nesse caso, por exemplo, vai ter os sinônimos de dar conselhos, ok? De ensinar. Vamos dar um exemplo. Guiar uma criança para o bom caminho. O verbo guiar também pode ser pronominal. E ele é pronominal quando a ação de guiar é exercida pelo próprio sujeito, ok? Por exemplo, eu me guio a mim mesmo como quero, ok? Agora, o verbo guiar pode ainda ter o significado de governar, certo? Ou mesmo de conduzir os cavalos em função de uma determinada trajetória. Guiar também se usa como sinônimo de dirigir veículos, dirigir automóveis. Ele sabe guiar? Estamos perguntando se ele sabe dirigir, ok? Então, meus amados, a expressão guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome é uma expressão por parte de uma ovelha que reconhece a sua dependência em relação ao seu pastor, ok? Meus amados, isso é decorrente do fato de que uma ovelha precisa ser guiada, uma ovelha precisa ser conduzida, uma ovelha precisa ser vigiada, porque ela não é capaz de defender-se a si mesma, ela não é capaz de se orientar sozinha, a ovelha não tem senso de direção, a ovelha não tem raciocínio para tomar decisões, ok? Nesse caso, a ovelha é dependente do seu pastor, no sentido de se deve ficar ou ir,
de se deve permanecer e, enfim, como desenrolar passo a passo a sua própria vida. Sem o que vai correr severos riscos, comprometendo a própria vida. Meus amados, as ovelhas, elas, se não forem guiadas, se não forem conduzidas, se não forem bem cuidadas, elas permanecem fazendo as mesmas coisas dias e dias, mesmo conscientes da situação caótica na qual se encontram e permanecem, ok? Isso acontece porque as ovelhas não possuem senso de direção e são extremamente dependentes das atividades de seu pastor, ok? Então, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, é um consenso íntimo das ovelhas, no sentido de entenderem a sua dependência no tocante à sua própria subsistência. Ok, meus amados? Deus nos abençoe, vamos ficar por aqui. Este seminário, o Salmo 23, Aprendendo com Davi e suas ovelhas, se encontra aqui nesse canal de uma forma completa, vamos colocando dia a dia, e nós contamos com os amados participantes no sentido de nos ajudar divulgando o canal, divulgando esses estudos, divulgando esses ensinos, convidando as pessoas a participarem dele, porque nesse canal nós temos a intenção de fazer dele um canal de bênçãos, uma fonte de ensinos, ok? Aqui está esse salmo maravilhoso que tem por objetivo nos abençoar no nosso dia a dia, porque o Senhor é o nosso pastor, meus amados, e nada haverá de nos faltar. Podemos dizer amém? Amém. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus.